Fala galera, tudo beleza? Então, gente, esse é o Lucas, é o noivo. A gente vai falar aqui como a gente se conheceu e tal, essas coisas assim. A gente vai contar um pouquinho da gente, né? Isso. Eu entrei na igreja, aí ele já era da igreja, aí ele era líder da célula. Célula é um conjunto de jovens e tal, que a gente conversa sobre a palavra de Deus e tal. Aí eu fui, no primeiro dia que eu fui, ele era líder de lá, tá, legal, beleza. Tá, eu líder daqui, de boa, tranquilão. Aí eu comecei a fazer amizade, comecei a vir pra igreja, né, Aí não tinha nada assim, tipo, não olhava ele com outros olhos e tal, nada demais, normal. Aí ele começou, acho que ele namorava, né? Isso. Aí ele namorava com uma menina que eu comecei a ter amizade assim, mas hoje não tem mais. Aí depois eu comecei a namorar também, com um menino lá da igreja também. Aí tá, aí normal, tipo, líder, normal, e eu comecei a não gostar dele, porque eu achava ele muito nojento. Aquela pessoa que se acha, sabe? Estrelinha. Fala com ele. Tudo mentira. É mentira? É mentira. Certeza? Eu sempre fui legal. Quando a pessoa namora comigo. Sempre fui uma ótima pessoa. Mentira, você era nojento. Todo mundo que conhece ele antes fala que ele era nojento. É mentira? Não, mentira não. Então, aí eu achava ele muito nojento. Ele era meu líder de célula, líder, teve radical, né? Isso. Aí ele era só um líder, meu líder, nada demais. Eu não gostava muito dele não. Não confiava nele. Porque ele andava também com algumas pessoas que não era bom, assim, de confiar. Enfim. Aí foi passando um tempo, passou 2 anos, eu tava namorando, eu terminei. Ele já tinha terminado, né? Aí, ok. Aí a gente começou. Eu tinha terminado há bastante tempo. Eu tinha terminado há bastante tempo já. Tá, ele tava solteiro já há muito tempo. Tava conhecendo outras pessoas aí. Aí. Se eu falo? Depois eu... Aí a gente começou a conversar. Aí a gente começou a conversar normal. Aí ele pediu até minha ajuda pra ajudar ele na célula, porque a célula começou a ser na minha casa já há um tempo. E ele era líder lá da célula lá de casa. Aí ele pediu ajuda e tal, pra eu poder ajudar ele. Aí a gente começou a conversar. Aí eu tava namorando ainda. Antes de terminar. Isso. Quando a gente começou a conversar normal da célula e tal, essas coisas. Aí eu fui, terminei, aí eu não contei pra ele, não falei nada. A gente já era muito amigo, só que eu não contei nada. Ele ficou sabendo, né? Outra pessoa. Aí acho que ele me perguntou, eu falei que terminei. Aí teve alguns problemas, assim, porque... Alguns problemas. Deixa eu. Pera. Enfim. Aí, enfim, a gente foi passando o tempo, e tipo, conversando, só conversando, né? Ninguém sentia nada um pelo outro, porque também tinha uma menina que gostava dele, que eu conhecia, que até era minha amiga, mas, tipo, ele não queria nada com ela, só que aí eu não queria nada com ele também, nem pensava em nada. Também não pensava em nada com ela. Pensava assim. Pensava não. Enfim, então a gente não tinha nada, tipo, de maldade, de pensar que, nossa, tô gostando dele. Não tinha nada disso. Aí teve esse negócio com a menina, e eu até ajudava ele, tipo, falei, vai cara, fica com ela, namora ela é muito legal. Só que ele não queria nada. Aí tá, aí passou o tempo, a gente conversando. Só notificando que era uma época de solteiro, era uma época muito boa, que eu estava curtindo muito. Tá? Tava curtindo. Tipo, era legal não ter nada com ninguém, mas aí eu não queria nada com ninguém, entendeu? Tá, eu falei a tua visão. Então, continuando essa parte, era um período que eu realmente não pensava em estar com ninguém, em compartilhar a vida com ninguém. Né? Ela às vezes ficava falando pra eu tentar e tal, não sei o que, mas eu não queria. Não queria mesmo, eu não tava com cabeça pra isso. Mas aí, assim, a gente sempre conversava a respeito da célula, traçava alguma estratégia a respeito da célula. Ela sempre demonstrou ser uma pessoa muito amiga e com o tempo isso foi começando a me chamar a atenção, né? Mas, assim, nada
nada muito, como é que eu vou dizer, alarmante, né? Aí o tempo foi passando, aí chegou o período do radical, só que um período um pouco antes a gente começou a ficar bem mais amigo e tudo mais, a gente conversava bastante e se conhecia mais e tal. Um detalhe, que acho que ele falava que ia namorar com a melhor amiga dele. Só que ele ficava falando que eu era a melhor amiga dele. Aí eu falei assim, mãe, mas você não fala que você é a melhor amiga, não tem como a gente namorar, né? Ele, não, você não pode, porque você não é essas amigas que não posso namorar. Ele falou isso pra mim. Eu nunca considerei essa hipótese. Aí ele falou isso pra mim. Aí eu, tá bom. Só que, tipo assim, não liguei, entendeu? Tipo, eu não liguei não. Tá bom. Só que aí quando eu comecei... Aí foi essa época do radical, fala. Depois eu falo o que eu tô pensando. Aí na época do radical a gente tava bem mais próximo e tal. E a gente saiu junto com os amigos pra gente comprar as paradas que a gente precisava comprar pra participar do evento e tudo mais. Correr atrás das coisas que a gente precisava, porque só eram 3 dias, então assim, a gente precisava de algumas coisas. Fomos todos juntos comprar as coisas e tal e acabamos nos aproximando ainda mais. A gente tava muito próximo já. A gente saía direto, todo final de semana a gente tava saindo com o pessoal, com meus amigos, todo final de semana. E tinha pessoas que já tava tipo, nossa. Sempre tem esculpido dentro da igreja, né, cara? Entendeu? Sempre aí tem. Já tinha essas pessoas aqui que a gente falava, não, cara, tá maluco, nunca, jamais. Não pode dizer alguma, é impossível. Era uma parada que não passava pela nossa cabeça mesmo. Aí a gente foi pro evento e tal, e foi muito estranho o que aconteceu, porque estranho da minha parte, sabe? Quando chegou o dia do evento, né? Assim, a dinâmica para ir para lá era um pouco complicada, né? A gente ia em carros separados e de outras pessoas que iam com a gente e tal. Enfim, conseguimos ir. E fomos num carro e tal, e ela tava do meu lado, e tinha outro amigo meu do meu lado também. E aí, tipo assim, eu me percebi gostando muito da companhia dela do meu lado no carro, né? Foi um negócio assim, meio louco. Aí quando a gente chegou lá, tava aquela agitação toda e tal, e com o passar do tempo no decorrer do evento, eu fui percebendo que eu estava começando a olhar ela com outros olhos, né? Não mais como uma pessoa que só seria minha amiga, né? E eu fui começando a reparar mais nela e tal, e eu acho que foi aí que eu percebi que eu estava gostando dela, né? Aí a gente ficava conversando bastante lá, né? Conversava bastante, sempre se procurava. Engraçado, quando a gente ia fazer as coisas, a gente sempre se procurava. E aí eu acho que eu comecei a perceber isso, não sei ela, né? Ela diz que não. Eu disse que não. Você diz que não, não tô vendo. Não, eu também pensei, eu ver você diferente do radical. Como é que foi? Foi quando a gente tava no carro, né? Aí, tipo, ele, acho que de ouvir música, sei lá, no fone. Foi? Aí, tipo, queria botar no meu fone, aí, tipo, ficava do meu lado, do meu lado, assim. Aí botava a mão atrás de mim, assim, sabe? Eu ficava, nossa, será que ele faz isso com as amigas dele? Ficava pensando assim, né? Aí eu ficava, será? Olha, não sei porque ele faz isso com as amigas dele, né? Porque ele tem muitas amigas. Tá bom. Aí a gente chegou no encontro, no radical. Aí a gente realmente ficava se procurando assim pra fazer tudo junto, pra estar junto mesmo. Aí eu comecei a ver, tipo, será? Aí começou a vir na minha cabeça que, poxa, talvez ele seria a pessoa que eu tanto procurei, né, na vida. Tanto quis ter. Mas tu já sabe disso. Aí eu vi ele diferente, só que aí aquilo que ele falava, que tipo, não tem como, você é uma amiga que não tem como ter nada além disso. Aí isso veio na minha cabeça, não, essa coisa da minha cabeça que eu tô pensando, tô confundindo as coisas. Aí tudo bem, ficou o radical todo assim, foi no final de semana, né? Aí eu fiquei meio confusa, né? Tipo, confusa não, mas fiquei meio pensativa em relação a será que pode acontecer algo? Não, aí eu ficava meia coisa. Só que eu sempre queria ficar perto dele, queria ficar tudo junto, assim, perto. Só que eu não queria ficar muito tão perto assim, tipo, só eu e ele, porque as pessoas ficavam zoando. Aí eu não gostava. Aí eu ficava contando todo mundo junto. Isso. Pra disfarçar, né?
Aí tá, a gente saiu, né? Voltou. Voltamos no radical. Aí pra ir no ônibus também, pra voltar, aí ele foi do meu lado. Ele chegou primeiro no ônibus e falou que do meu lugar. Aí lá no final, aí ele vem, guarda teu lugar. Eu ia, meu Deus. Aí tipo, tá, tudo bem. Aí a gente voltou do radical, aí acho que a gente ficou meio coisa assim de conversar sobre isso, né? Acho que a gente conversar bem depois. Só ratificando que esse foi o radical que a gente trabalhou, né? É, que a gente trabalhou. Não foi o que a gente passou. O que a gente passou foi só tudo bem. Tá tudo boa só. Esse foi um radical bem depois, no ano seguinte. A gente trabalhou. Isso. E quando a gente passou, eu tava naquele processo ainda de ter terminado, aí a pessoa ficava atrás de mim. E foi uma confusão, assim, uma coisa chata. Aí ele só era meu amigo mesmo, nada demais. Aí foi isso, né? E quando a gente voltou do radical, aí acho que passou um tempo, a gente conversava normal, mas não falava nada do radical. Só que a gente começou a ver, a realmente tipo, ver, falou por mim, né? Ver o outro diferente. Aí a gente começou a ter umas outras conversas, né? Em relação, tipo, a futuro, como você poderia, como você quer uma pessoa pro seu futuro. Ele começou a jogar essas, aí a gente conversava, né? Aí a gente eu acho que aí nisso acho que a gente começou a sair até mais, né? Tinha as coisas da igreja, os eventos da igreja, às vezes acabava alguma programação na igreja, a gente já chamava os amigos para fazer alguma coisa e tal. E a mãe dela era uma pessoa bem preocupada, né? Para que as pessoas não falem nada, assim. Mas a mãe dela já meio que já pensava também nessas paradas, né? Já tinha meio que matado tudo. Minha mãe, acho que antes da gente pensar em ter um encontro, ela já sabia. Coisa de louco. Ela falou que já sabia. Antes, quando a gente tava conversando, ela falou que já sabia que ia acontecer alguma coisa. Assim, de a gente namorar. Aí assim, da minha parte eu coloquei isso nas mãos de Deus e falei pra Deus que se fosse pra ser, que ele abençoasse, mas que não fosse pra ser de alguma forma, ele não iria permitir que isso acontecesse. Até porque eu tava um pouco traumatizado com tudo que tinha acontecido já no passado. Mas aí a gente começou a conversar mais, se gostar mais. Aí até que chegou o ponto da gente perceber que a gente estava realmente se gostando, né? Só que aí a gente estava tentando dar tempo ao tempo, né? Para que não fosse nada também muito recente após o término do namoro dela, apesar de que eu já tinha namorado há bastante tempo. Mas aí conversamos com o nosso pastor, fez. Nilson já tinha pedido ela em namoro. Foi um pedido um pouco inusitado, né? Eu pedi ela em namoro e tal, e ela aceitou. Só que aí quando a gente foi conversar com a mãe dela pediu pra gente esperar um pouco, porque tava acontecendo alguns outros problemas. E aí, beleza, a gente esperou, conversamos com o nosso pastor. Não, na verdade a gente conversou com a sua mãe, acho que a sua mãe conversou com o Cezinho, né? E aí, de hora o Cezinho não autorizou. Cezinho é meu padrasto. Isso, é o padrasto dela. E na época ele não queria. Ele tava falando, mas tá muito recente ainda, você acabou de terminar, mas já tinha um pouquinho de tempo. Tinha. Só que ele não queria que eu namorasse mais. Queria que eu ficasse solteira mesmo, de boa. Dedicando só aos estudos, né? Falou que ia atrapalhar os estudos dela. Deu essa. Aí Enfim, ele não queria. Depois de um tempo, um mês, né? Mais ou menos, alguns meses. Um mês? Aí a gente ficou bastante tempo esperando. Eu fiquei tempo esperando, cara. Aí depois o padrasto dela chamou a gente assim, após um culto de quarta-feira, não foi isso? No dia... Foi quinta-feira. Era quinta os cultos. Na época era quinta. Aí ele chamou a gente após o culto, chamou a mãe dela, o irmão dela, chamou ela e me chamou lá fora no culto. Aí virou pra gente e falou assim, olha, eu quero dizer aqui que eu autorizo vocês a namorar e tal, por mim tá tudo bem. Se vocês quiserem já começar a namorar, pode namorar. A gente ficou tipo assim, meio que... A gente sabia o que fazer. Foi meio que muito de surpresa, muito de surpresa. Aí a gente terminou, aí ele foi embora, né? Eles foram embora, a gente falou, vamos conversar com o nosso pastor então. Né? Aí, pastor, meu Deus do céu. Aí a gente entrou lá na igreja, fomos procurar ele. Aí entramos no gabinete para conversar com ele, pastor, olha só, ele já sabia de tudo que estava acontecendo, inclusive ele foi uma das pessoas que aconselhou a gente a esperar um pouco, né? A gente obedeceu. E aí quando ele conversou com a gente, ele falou assim, olha, tô muito feliz por vocês e tal, só que
eu quero o seguinte, que vocês não comecem a namorar hoje, espere até amanhã, que aí vocês vêm aqui na igreja, eu abençoo o namoro de vocês, e aí fica tudo certo. É tipo assim, na nossa cabeça, caraca, os nossos pais já tinham autorizado. A gente obedeceu, Aí, gente, a gente obedeceu e tal, a gente não fez nada. Né? Não nos beijamos, nada. Eu levei ela em casa no dia, fui pra casa. Mas a gente ainda ficou tipo, cara, a gente tá namorando mesmo. Mas aí o pastor ainda fez a gente esperar. Se vocês podem esperar até hoje, então vocês podem esperar mais um dia. Aí na sexta-feira a gente foi na igreja, ele conversou com a gente, orou pela gente, deu uns conselhos pra gente, anunciou o nosso namoro. E aí a gente saiu de lá namorando. Meio que, tipo assim, sem acreditar. Aí, tipo, nossos pais deixaram a gente namorar no dia 28. Isso. Só que a gente comemora no dia 29, porque foi quando a gente conversou com o pastor, foi quando a gente realmente oficializou, né? Isso. Então a gente namorou no dia 29 de abril, né? Isso. 29 de abril. Isso. Aí a gente começou a namorar, gente. Aí tá, aí tipo, eu vi que, cara, sou apaixonada por ele, amor da minha vida. Isso é incrível. E agora a gente tá noivos. Noivos, ó. A gente tá noivos. A gente vai casar ano que vem. E assim, é muita providência de Deus. Deus foi detalhista em todos os detalhes, sabe, da nossa vida. Em todos os momentos, ele sempre soube o que fazer em relação a nós dois, sabe, a nossa vida. E cara, quando a gente obedece, as coisas realmente acontecem pro bem daqueles que amam Deus, sabe? E a gente é prova viva disso, né? Com certeza. E é isso, gente. Foi assim que a gente se conheceu. Ainda tem muita coisa ainda pra gente poder falar. Aconteceu muitas coisas que poderiam fazer a gente não namorar, né? Nem noivar, nem nada. Nem estar junto, nada. Porque aconteceu muitas coisas assim, pra gente realmente poder lutar, sabe? Muitas coisas que, se fosse assim, tipo, namorar por bobeira, eu não ia enfrentar não. Mas realmente foi Deus, sabe? E a gente viu que Deus ele tava com a gente em todos os momentos. Nunca ele deixou a gente sozinhos. E foi isso, gente. É isso, né? É isso? É isso. É isso. Tá bom. Então é isso, galera. Beijos. E até a próxima. Valeu.